Mais uma vez eu agradeço, né, por estar nessa casa que sempre me recebe com tanta alegria. E é uma casa tão alegre, tão clara, né, com uma energia tão boa, tão gostoso vir até aqui, para a gente conversar sobre assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano, que podem ser úteis, né, que podem nos ajudar a ter uma vida com um pouco mais de qualidade. Porque aqui a gente não está pretendendo atingir a santidade, né, que não vai dar tempo. Nessa existência não vai dar. Mas se a gente puder errar menos, vai dar de bom tamanho, né? E por isso que a gente estuda, para tentar justamente errar menos e acertar também. E nós temos acertado muito, graças a Deus. Eu acho que nós merecemos elogios. Nós temos muitos méritos. Inclusive, o de, em uma segunda-feira, sair de casa, onde eu poderia estar lá confortável, com uma roupinha quentinha, tomando minha sopinha nesse friozinho, mas eu saio de casa para orar, para me encontrar com os meus irmãos, para ouvir alguém falar sobre algum assunto. Então nós, nessa busca, já estamos demonstrando o quão evoluímos, o quanto evoluímos. O que é importante para mim? É vir aqui, é orar, é aprender, é conhecer, é levar para dentro da minha casa algum questionamento que vai me fazer descobrir alguma coisa, para poder modificar e modificar para melhor. Então hoje, o nosso assunto é o medo. E o medo é uma coisa que todo mundo sente. Inclusive, para quem é da área da saúde, da psicanálise, psicologia, da psiquiatria, muitos colegas falam nesse tripé que funciona como o equilíbrio da nossa saúde mental, colocando para nós o medo, a raiva e a culpa como três pilares que, quando equilibrados, demonstram que estamos mentalmente saudáveis. São energias que existem dentro de nós e que têm uma boa finalidade. Ah, então é bom sentir raiva? É bom sentir medo? É bom sentir culpa? Sim, porque eles têm uma função. Aqui nós estamos falando de equilíbrio, não dos exageros. O do medo a gente vai falar já já. Inclusive o medo, já para introduzir, é aquela energia que tem por objetivo preservar a minha existência. Ponto. O medo serve para isso. A raiva pode ser considerada como uma energia de enfrentamento. O meu corpo produz substâncias que vão fazer com que eu marque território, com que eu me posicione, que eu me defenda, que eu defenda a minha vida. Eu preciso da energia da raiva. Se ela é mal utilizada, é outro assunto. Mas eu preciso dela. O animal tem isso. O animal sente medo. A culpa, que tipo de energia boa pode ser a culpa? A gente já falou de culpa aqui. A culpa é aquela luz, aquela luzinha que acende e fala para mim: você exagerou, você perdeu a mão, você falou demais, você fez o que não devia, ou você não fez o que devia ter feito. Então a energia da raiva, do medo e da culpa, elas existem naturalmente dentro de nós. E quando em equilíbrio, como eu disse, elas me mostram que eu estou mentalmente saudável. Então, voltando ao medo, o animal sente medo, eu sinto medo. A energia do medo é aquela que me diz: não vá por ali, porque isso pode te prejudicar. Não faça isso, você vai se machucar. Recue, fuja. Não faça isso, não vá por esse caminho. E isso me preserva de muitos dissabores. Então, isso é muito bom. Eu listei aqui alguns medos, alguns perigos, algumas coisas que nós entendemos como ameaças. É claro, aqui ninguém vai, por exemplo, brincar na beira do precipício para ver se eu caio. Eu não vou ultrapassar numa curva, porque eu sei que isso pode trazer muita dor e muito problema. Então essas coisas são um pouco óbvias. Mas cada um de nós pode ter a leitura do medo, ou pode sentir medo de maneiras diferentes.
o que é um medo para mim, não causa sensação diferente nenhuma em você. Então, aqui, sem responder para mim, vamos pensar. Eu posso ter medo de chuva, vento, tempestade? É normal que eu sinta? Não é normal? Tem gente que tem. Começa a ventar, ele fica preocupado. Dá uma chuva mais forte, ele fica preocupado. A minha filha viu uma nuvem lá em Cornélio Procópio, ela manda mensagem para mim: mãe, vai chover, então ela fica desesperada, acende vela, não sei o quê. Começa a ventar, eu falo isso, mesmo Santa Bárbara, renova essa atmosfera, leva tudo embora, Santa Bárbara. Ela está lá, quer jogar ovo para Santa Clara, pelo amor de Deus. Então, é dela, eu não ensinei isso para ela. Ela nunca passou por alguma coisa nesta vida que fizesse com que ela tivesse medo de chuva, e ela tem. Outras coisas, situações na vida que podem me causar medo. Será que eu tenho medo de empobrecer? Eu tenho medo de ficar pobre? Eu tenho medo de ficar doente? Tenho medo de perder o emprego? Tenho medo de ficar sozinho? Tenho medo de envelhecer? Medo de perder as pessoas amadas? Essa foi de propósito. Medo de dentista? Até eu tenho. O pessoal senta na cadeira e fala: deve ser até gente boa, mas é horrível, né? É horrível mesmo, concordo, admito, não é nada agradável. Medo de dentista? Sim, temos. Medo de lugares fechados? Medo do escuro? Medo de sofrer algum tipo de violência? Medo de assalto, por exemplo? Medo de dirigir? Medo de morrer? Medo de animais? Cachorro, cobra, aranha? Medo de epidemias? Já estão falando por aí de novo, vocês estão acompanhando? Ah, tem não sei o que, não sei aonde. Ah, foi para a Europa. Ah, tem gente no Brasil, não sei o que. Eles estão colocando isso de novo na nossa vida. E eu vou reagindo como? Aqui ligados, né? Medo de ataque terrorista? Será que eu tenho? Aqui, na Hungria, na Holândia? Não sei. Medo de água? De piscina? De rio? De mar? Será que eu tenho medo disso? Medo de altura? Medo de multidões? Medo de lugares abertos, de praças? Medo de ver espírito? A pessoa está aqui, em um centro chamado espírita, daqui a pouco vai receber uma mensagem de um espírito, que deixa mais calmo, porque é o rosto dele que eu vejo, né? Então eu acho que é ele que está falando. Chega em casa, vê uma pessoa na cozinha e sai correndo. Tem espírito? Tem medo de espírito? Tem. Bastante. Então eu citei alguns medos e talvez nós tenhamos aqui nos identificado. Pô, eu tenho medo disso. Esses medos são legítimos? Tá tudo bem? Então, claro que sim. Eu posso ter medo de cachorro? Eu não sei qual experiência já passei quando eu era criança. Ou numa outra existência. Será que eu já morri, ou já me suicidei, caindo lá no precipício? Será que eu já morri em um calabouço, numa cela, numa prisão, num porão, e eu tenho medo hoje de lugar fechado? Será que eu já fui apedrejado em praça pública? Será que eu tenho medo de pessoas à minha volta? Eu não tenho como saber. E nós também entendemos que se o meu medo para esta existência não faz sentido, porque aqui a minha família consegue comprovar que nunca passei por isso na minha infância, eu nunca passei por isso, então a causa disso deve estar em outro lugar, isso tem que ser respeitado. Ah, não faz sentido você ter medo de tal coisa. Não faz sentido mesmo, não pode nessa existência. Mas e na outra? Será que eu não passei por algo que, quando eu chego perto de algo semelhante, não aciona um gatilho na minha memória espiritual? E eu tenho as minhas reações? Então, respeitemos os medos dos outros. E os nossos também. Eu coloquei aqui também um medo que muitas pessoas têm. Aqui talvez não. Porque aqui nós estudamos, vivenciamos uma doutrina consoladora que nos esclarece. Mas muitos irmãos lá fora têm medo de ir para o inferno. Porque é isso que eu falava para eles. Tem muita gente que morre de medo de ir para o inferno.
Aliás, falar isso é um meio fantástico de controlar as pessoas. Se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você não fizer, você vai pro inferno. Aí eu tenho você aqui, ó. Ensinando para a pessoa que Deus é punitivo. Que Deus é capaz de colocar você em um lugar cuja pena é eterna. Onde não existe perdão. Onde o fogo queima, queima, queima e não te consome. Você vai queimar o resto da existência. Olha que sofrimento. As pessoas que professam determinadas religiões ou que desconhecem isso que nós já conhecemos aqui, morre de medo de ir para o inferno. Eu tenho uma parente que professa uma religião, ela é praticante, ela é devota. Ela não tem medo de ir para o inferno, ela já sabe que eu vou para o inferno, ela está convicta, sou eu que vou, já votei, porque eu sou espírita. E ela já falou, ela sofre, porque ela fala, Andréia, você frequenta o lugar dos inimigos de Deus. E eu juro que dá pena, porque ela sofre. Porque na cabeça dela, para mim, já era, já votei. Ela não vai para o inferno, mas eu vou. Ela está convicta, sabe que eu vou para o inferno. Enfim, ela tem o tempo dela de compreender as coisas, mas eu já não explico mais nada, porque não compreendo explicar, tadinha. Mas ela sofre e ela ora pela minha alma, porque no final vai ser difícil para mim. Ela fala, eu oro pela sua alma. Ah, que bom, que legal. Posso precisar. Enfim, esses medos todos são medos legítimos. E quando eu tenho medo de uma coisa, eu tenho medo de água. Ah, então não me aproximo da água, de qualquer tipo de água. Eu tenho medo de cachorro, então eu não me aproximo de um cachorro, eu evito. O medo, como a gente falou lá no começo, é essa energia que me faz recuar, que não me deixa me aproximar daquilo que eu enxergo como uma ameaça à minha vida, como uma ameaça à minha existência. E isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, eu me afasto daquilo que eu penso ser uma ameaça. Eu posso estar deixando de experimentar algumas coisas. Eu posso estar perdendo oportunidades quando esse medo é exagerado. E aí esse medo já sai daquela categoria, ok, é medo, é normal, todo mundo pode ter, faz parte da minha vida. Esse medo é um obstáculo. E esse medo exagerado na minha vida é uma energia paralisante. E é aqui que começa a nossa palestra. É desse medo que a gente vai falar. O medo natural, o medo instintivo, o medo benéfico, o medo de preservação, está ótimo. Esse nós conhecemos. Ninguém sai por aí fazendo maluquice, porque sabe que pode ser prejudicado. Mas quantos de nós estamos paralisados, estagnados na nossa caminhada por medo? Também listei aqui o problema. Medo de ficar sozinho. Medo de ficar isolado. Eu não estou falando em um relacionamento. De ficar sozinho no mundo, de não ter ninguém. Uma pessoa que sente esse medo, e aqui, sempre que eu me referi, é aquele medo exagerado. Uma pessoa que sente medo de ficar sozinha, o que ela faz? Ela acaba se envolvendo em relacionamentos, em negócios, em empresas, em situações, em grupos religiosos que vão fazer mal para ela, que são completamente diferentes daquilo que ela deseja para si e daquilo que ela pensa, mas por medo de ficar sozinho, eu aceito isso na minha vida. Eu aceito um abuso, eu aceito mentira, eu aceito traição. Eu aceito que me falem o contrário do que é Deus na minha vida.
O contrário do que é amor, do que é perdão. Eu aceito tudo isso. Por quê? Pelo menos eu estou lá. Pelo menos eu tenho alguém. Pelo menos eu estou naquele trabalho. Pelo menos eu pertenço a um grupo. Porque a sensação de não pertencimento é muito dolorosa para algumas pessoas. Medo. Medo de ficar só. E o medo faz tudo isso comigo. Outro medo. Esse é comum. Medo do fracasso. Não vou fazer isso aqui. Ah, é energia boa. Não, é energia ruim. Não vou fazer isso aqui porque eu não sou capaz, porque eu não vou dar conta, porque isso aqui não é para mim. Pessoas que na vida pessoal, que na vida de trabalho, na vida familiar, na vida em sociedade, tem medo de não corresponder às suas próprias expectativas e às expectativas dos outros, porque muita gente coloca expectativas sobre nós. Ela espera que você vá fazer tal coisa, ela espera que você vá tomar determinada decisão, que você vai agir do jeito que ela espera. E você fala, eu não vou conseguir fazer isso. E você acaba indo embora. Então, o medo do fracasso, como consequência, a vergonha de ter tentado e de não ter dado certo. Tem gente que tem dificuldade em suportar. Eu falo fracasso, eu não gosto dessa palavra, mas é para ficar bem claro. Medo de que algo não dê certo. A pessoa muitas vezes se afasta, perde grandes oportunidades em todos os aspectos da vida por medo. Medo de chegar lá na menina e falar que você está afim dela. A gente vê isso. Eu trabalho com jovem, com adolescente, morre de medo. Vai lá, fala para ela. Ah, eu não, vai que ela fala não. Vai falar não, é não. Sua vida vai acabar, não vai. Eu tenho medo, então não vai. É um exemplo tão bom. Eu não tenho coragem de pedir emprego, de pedir um aumento. Eu não tenho coragem de chamar aquela pessoa para uma conversa franca, honesta, sobre uma coisa que está pendente, que precisa ser resolvida. Isso também entra no medo da rejeição. Quantas pessoas têm medo de ser rejeitadas, de ouvir um não? Não é gostoso ouvir um não. Mas eu não, a resposta que ele me deu. Olha, tem essa vaga aqui. Ah, você tem que perguntar. Você não. Ok, tchau. Não é simples assim. Mas é simples assim, pô. O que eu vou fazer? Tá bom, fechou essa porta, vou procurar nessa. Sempre eu vou ter alguma oportunidade. Por que quando a porta fecha eu fico chorando, empurrando aquela porta? Eu falo, tudo bem. Meu lugar não é aqui. Tem um mundo aí me esperando para eu mostrar quem eu sou e do que eu sou capaz. Então, esses medos paralisantes, quando nos dominam, são eles que passam a agir. Não sou mais eu que tomo decisões. Não sou mais eu responsável pelas minhas ações. É a atmosfera de terror que está à minha volta. É isso que manda em mim. Aqui, lembrei de uma coisa. Tem gente que tem tanto medo do fracasso, do insucesso, de não dar conta, de não sei o quê, que ela começa a se tornar autoritária e controladora. Então, ela morre de medo disso aqui. Ela acha que não vai dar certo. Ela não se vê com competência suficiente para desempenhar esse papel, mas ela precisa crescer. E ela vai crescer em cima de você, seja lá onde for. E ela vai mandar em você. Ela vai te controlar. Ela vai ter uma postura autoritária. Por quê? Porque eu tendo essa postura aqui, eu escondo a minha incompetência. Eu escondo o medo que eu tenho de ouvir a palavra, não deu certo, você fracassou. Porque sendo autoritário, controlador, eu consigo esconder a inveja que eu sinto de você, que é capaz
de lutar pelo que você considera importante. Então, um desses traços do indivíduo medroso, olha que loucura, ele é medroso e ele é autoritário justamente por isso. Ele abafa certos sentimentos. Só ele sabe disso. Se bem que as pessoas mais sensíveis e experientes conseguem perceber, né? Certos comportamentos. Lá dentro, se você cutucar, você vê uma insegurança, você vê um medo. E é facinho de quebrar essa pessoa no meio. A gente não vai fazer isso. Mas se você quiser, você fala 2 frases e quebra ela, né? Porque ela está cheia daquele medo. Isso tudo, todos esses comportamentos, esse exagero, tudo isso pode me levar também a doenças físicas. A gente já falou disso aqui. E vários dos assuntos que eu coloquei aqui, essa prisão em que o medo transforma a minha vida, nós já falamos em outras palestras. Esse medo, essa sensação de não conseguir, porque quando você fecha o teu olho, fica só você com você, você sabe que você tem medo. Você sabe que você não fez aquilo por medo. Você pode até se enganar, dizendo, não está para mim, isso não é importante para mim. E não é uma questão de orgulho, que é um outro assunto, é o medo. Medo. Medo pode levar à angústia? Claro. O que mais? Vou citar. Depressão. Isolamento. Ansiedade. Ansiedade é filho do medo. Baixa autoestima. Estagnação. Como assim estagnação? Não vou para frente. A minha vida não vai para frente. Eu não consigo dar um passo. Eu me formei na faculdade e não consegui entregar currículo porque eu tenho medo de não ser aceito. Simples assim. Não fui fazer aquele curso. Eu conheço uma pessoa que não fez um concurso público porque ficou com medo de viajar. Todos os amigos que foram juntos no mesmo carro passaram. E essa pessoa se culpou até o seu desencarne porque não foi fazer a prova. Porque tinha medo de entrar no carro e dar estrada. Medo. Esse é um medo até mais ou menos real. Tem gente que tem medo sim de estrada, de viajar. Porém, o medo dominou a cabeça dessa pessoa. E ela perdeu uma oportunidade. Não sabemos se teria passado. De repente todos os amigos passaram, menos essa pessoa, né? Não teria passado. Mas perdeu uma oportunidade. Quantas pessoas estão paradas no meio do caminho porque não tem coragem de um passo, seja ele uma palavra ou uma decisão mais profunda. Quantas pessoas estão estagnadas em relacionamentos infelizes, porque tem medo do que pode acontecer se eu resolver ter aquela conversa com você. A estagnação em todas as áreas da vida é fruto do medo. Em alguns casos, da preguiça. Mas o medo, ele tem esse poder. Outras coisas que podem acontecer comigo, dificuldade de relacionamento, já falei de oportunidades de trabalho. Afinal de contas, o medo me domina. É ele que age, é ele que determina o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Esse medão aí que eu tenho das coisas, esse medo de arriscar, veja, riscos calculados. Riscos calculados. Eu não vou aqui cortar o meu dedo para ver se dói, para ver se cai mesmo. Eu não vou me expor, eu não vou lá no zoológico botar a mão na boca do leão para ver se ele vai me morder. Não. Estamos falando de situações normais, naturais e, mais do que isso, necessárias. Porque como é que pode eu querer evoluir, chegar a algum lugar, se eu não caminhar com a minha perna? Quando nós já falamos aqui nas outras palestras sobre coragem, sobre esperança, sobre o tempo de cada um, nós caímos sempre no mesmo assunto. A espiritualidade nos orienta, a prece nos orienta.
o passe, a água fluidificada, todas as leituras. Os amigos espirituais seguram nas nossas mãos e caminham ao nosso lado, mas não com as minhas pernas. A perna é minha. Quanta gente pede caminho. O caminho veio, mas é você que tem que caminhar. Pede caminho, mas não anda. Você pediu caminho, a perna você já tinha. Então, quantas oportunidades, quanta paralisação, quanta perda, principalmente de tempo, quando eu permito que o medo seja o Senhor da minha vida. Esse medo de que nós estamos falando agora, o medo de arriscar, o medo de caminhar, é um problema do espírito. E é para o espírito que eu preciso olhar. É para lá que eu vou. Primeira coisa, para tudo, autoconhecimento. Vocês sabem quem eu sou? Eu tenho que ficar aí falando para todo mundo, não. Sento na minha casa, faço as minhas leituras e penso. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu gosto disso? Por que isso me atrai? Por que isso me repele? Por que eu tenho tido esse tipo de comportamento? Por que eu falei assim para aquela pessoa? Por que eu consigo fazer tal coisa? É você com você. Senta lá, fica quieto. Autoconhecimento. Aqui falando do medo, de onde vem esse medo? Eu tenho medo de cobra. Quantas cobras eu vejo por dia também? Quantas cobras passam na minha casa toda hora? É real esse medo? Vamos situar, vamos dar o peso correto às coisas, né? Eu tenho medo de abrir uma porta, entrar no meu trabalho, as pessoas estarem me olhando, estarem me julgando. Mas por que eu penso isso? Será que eu estou com a autoestima tão baixa assim? Será que eu estou fazendo tanta coisa errada assim? Será que eu sou tão incompetente assim no meu trabalho? Será que eu sou tão incompetente como mãe de família, como pai de família, como irmão, como filho? Não é possível. Eu não tenho nada de bom. Então, peraí. Autoconhecimento, quem eu sou? Autoconsciência. O que é autoconsciência? Eu já estou mais ou menos no caminho, eu posso imaginar quem eu seja, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que seja mais difícil ou menos difícil para mim, das minhas imperfeições, dos meus defeitos, tudo bem. E a autoconsciência é para onde nisso? É quando eu consigo medir qual é a consequência disso. A autoconsciência é saber que consequências essa minha postura, esse meu comportamento, esse meu eu sendo como sou. Quais são os malefícios que esse meu medo pode trazer para a minha vida? Que consciência que eu tenho de que do jeito que eu estou vivendo não está sendo bom para mim e pode piorar. Depois disso, quando eu vou fazendo essas conclusões, isso não é fácil de fazer, é fácil falar aqui rapidão, mas é um caminho, é uma sugestão. Depois disso, sabe o que eu tenho que fazer? Aceitar. O aceita que dói menos? Aqui é verdade. Aceite que você é assim. Você vai brigar com você? Eu tenho medo de me relacionar com as pessoas. Os meus relacionamentos amorosos sempre foram um fracasso. É? Por quê? Autoconhecimento. O que teve de consequência? Como você se comportou a sua vida amorosa inteira? Aconteceu isso. O mesmo padrãozinho? O que será que está desequilibrado em você? Isso. Aceite. Para que aceitar? Para mudar. Se você não aceita que tem um problema, não tem como começar de nenhum lugar. Aceito que tem essa imperfeição. Só que a aceitação caminha junto com o compromisso. O compromisso da mudança. O compromisso de fazer o caminho de volta. Então eu me conheci, descobri que está errado. Tomei consciência de quanto isso é ruim para mim. Aceitei que sim, temos um problema. E assumi o compromisso de fazer o caminho de volta. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo já promover pequenas mudanças na minha vida.
com passos pequenos, porque isso aqui não é campeonato, não é prova de corrida. Eu não tenho cronômetro ligado para vai, chega logo, não. Chegue. E chegue bem. Quem que falou do tempo de cada um? Daquela palestra, a gente sempre precisa relembrar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua biografia, cada um tem a sua necessidade. Portanto, cada um caminha no seu tempo. Às vezes eu descubro uma imperfeição em mim, concluo tudo isso, aceito, eu me comprometo a mudar, mas eu só consigo dar esse passinho. Eu evoluí ou não? Opa! Muito! E tem muita gente se orgulhando de mim quando eu consigo fazer isso. E se eu conseguir, até o final dessa existência, só ter feito isso, está ótimo. Talvez fosse o máximo mesmo que eu conseguisse fazer com as condições que eu tenho. Então, as pequenas mudanças, que se você contar para alguém, nossa, eu estou feliz por causa disso. Filho, você não sabe quanto me custou para conseguir isso. Aliás, não tem nada a ver com isso, nem Bíblia está falando. Porque eu sei da minha vida. Aliás, nem sei dessa, né? E se isso para mim foi difícil de conseguir, eu consegui. Bom, quando a gente muda essa perspectiva, mudei. Ah, eu não sou mais aquele pecador horroroso, burro, incompetente, não sou nada disso. Não sou, nunca fui. Pensei que fosse. Incapaz, pensei que fosse. Esqueci, né? Que tem outras instâncias me amando, acreditando em mim e me dando todo dia uma oportunidade de mudar, de me aceitar, de me amar, de melhorar, porque só assim e não de outro jeito eu vou conseguir evoluir. Essa mudança de perspectiva eu consigo onde, né? Fazendo o quê? Aqui, ó, por exemplo. Estando aqui hoje. De repente, uma palavra aqui que eu falei, ou que ele falou, ou que ainda será falada, depois da palestra, é uma palavra que pode mudar o mundo mesmo. E aqui a gente fala para encarnar, para desencarnar, os desencarnados estão escutando tudo que a gente está falando, não é o tamanho da nossa responsabilidade. É uma coisa que pode levantar o véu. Era aquilo que a pessoa precisava falar, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu fiz até agora? Eu leio o Evangelho, eu leio tudo que é livro, eu venho em palestra, eu estava quase no povo, não saio do lugar. Será que eu sou medroso? Isso não é demérito, isso não é vergonha, isso é evolução, isso é progresso. Esse tipo de descoberta serve para nos ajudar. Para isso que a gente está aqui. Essa é a mudança de perspectiva, de pensamento otimista, de jamais acreditar que eu sou condenado ao fracasso. Onde é que está escrito isso? Quem falou isso? A gente vem aqui e escuta o quê? E por que quando eu volto para minha casa eu não consigo sair com essa energia? Não me achando. Mas mesmo, sabendo que eu sou. É disso que trata. É para isso que serve o conhecimento. A gente vem aqui, além de buscar amparo espiritual, a gente vem aqui buscar informação. Porque a informação vai me levar ao conhecimento, que não é a informação. Informação é quando eu pego um conteúdo e fico sabendo dele. Eu me informei. Então, eu peguei o livro lá dos Espíritos, o livro dos Médios, eu vi a questão do Nossa, você decora aquela questão. Que lindo! E se aplica como a questão lá? Não, eu só sei. Se perguntar qual é a questão, o número tal, a pessoa fala a questão tal. Ou seja, você tem informação, mas você não tem conhecimento. Porque o conhecimento é quando você pega a informação e aplica a informação que você recebeu. Se for no Google, está cheio de informação, tudo. Você não precisa nem ir na escola mais. Português, matemática, história, geografia, tudo, está tudo lá. Você é professor? Não. Mas eu tenho que pegar isso aqui e trazer para cá. Então a gente vem até a casa espírita para praticar conhecimento. A informação me é dada por palestra, pelas leituras. A ideia, a proposta de otimismo, de mudança de perspectiva, de olhar a vida com leveza e
com certeza de que tudo vai dar certo, tudo isso eu venho fazendo, mas eu preciso voltar para o meu lar e praticar. Aí sim, eu posso dizer, eu tenho conhecimento disso. Uma das coisas mais importantes é a fé. Eu preciso ter fé. Nós também já falamos de fé. Fé em mim. Fé nas minhas habilidades. Saber que isso aqui eu faço tudo bem, isso aqui eu não sei fazer direito, e está tudo bem. Eu não sei tudo, eu não consigo tudo. E não é para eu saber. Fé em mim, fé no futuro. Por que fé no futuro? Ué, porque me foi prometido que o meu futuro vai ser bom. Um vai chegar primeiro, o outro vai chegar depois, o outro vai repetir de ano umas 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes, 1000 vezes, mas ele também vai chegar. Então eu preciso ter fé de que a linha de chegada é maravilhosa e é para todos. Não tem distinção de nada. Não existe privilégio no reino de Deus. Eu não posso achar que aquele meu irmão tem mais coisa do que eu e é diferente de mim, porque Deus gosta mais dele. Pelo amor de Deus, a gente já passou dessa fase de achar que isso pudesse ser cogitado. Eu tenho que ter fé nesse Deus, nessa energia soberana, superior, que domina todas as coisas, onde não pode haver desequilíbrio, senão não seria inteligência suprema. Não existe desequilíbrio no reino de Deus. Então eu preciso ter fé nisso. Também já falamos aqui da esperança. Colocar o capacete da esperança, porque a esperança, nisso aqui tudo, protege os meus pensamentos. A gente falou sobre isso. Está escrito lá. Foi o Paulo que escreveu uma das cartas, Tessalonicenses. Sai, vai aí com o mundão, vai viver tua vida, vai conquistar o que você precisa. E coloque o capacete da esperança. Olha que legal. Porque se eu não tiver esperança, eu vou contaminar o meu pensamento. Se eu não tiver esperança nesse futuro que me foi prometido, eu me permito dominar o meu medo. E aí eu não saio do lugar. A boa notícia é que nós vamos vencer, não tem outro. Nós vamos vencer. Cada um está aí na sua caminhada. Cada um chega numa encruzilhada e fala, para onde eu vou? Vamos pedir ajuda. Vamos conversar com aqueles que têm permissão para dar boas notícias para nós. Porque tem aqueles que ficam falando bobagem, não tem permissão, mas ficam falando. Vamos conseguir filtrar e não dar ouvidos a eles. Com a fé, com a prece, com a água fortificada, com tudo aquilo que eu recebo. Com a mudança de pensamento. Com a certeza da vitória. Parece pastor falando, né? Vou fazer culto para a prosperidade, ver se funciona. Enfim, não, sem demérito, sem respeito, por favor, né? A quem faz isso. Mas ué, a vitória é uma coisa certa. A gente estuda isso. Então por que será que é tão difícil voltar para a minha rotina? E deixar que o medo, o que é o medo? Perto do amor infinito, da bondade de Deus, o que é o medo? Como eu me permito não caminhar? Como é que eu chego num ponto da minha vida e não vou para frente? Não tem nada que me impeça. Pelo contrário, está cheio de gente falando, vai, você não vai. Não, tenho medo. Você vai ter que voltar 100 vezes. Vai logo uma vez, vai com medo mesmo. E faça. E assuma as consequências. Mas pondere, como eu disse, não vou sair no doidão do mundo aí, fazendo tudo que eu quero, não tem medo de nada, não é isso. Riscos calculados. Sejamos razoáveis. Que o medo não nos domine. Que eu tenha aquele medo natural, animal, instintivo, para cuidar de mim.
para me preservar, para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha vida, que eu tenha a sensibilidade de respeitar o meu corpo e a minha vida, porque me deram esse corpo para eu fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. Então você desce lá, vai ter esse corpo aqui, cuida dele. Esse medo, sim, de machucar de alguma forma isso aqui, de não deixar chegar perto tudo que possa me macular, tudo que possa causar prejuízo. Não posso deixar chegar perto nenhum tipo de perigo, seja ele qual for, humano também. Não vai chegar perto de mim, porque eu sou muito precioso, sou muito amado. Eu tenho um trabalho para fazer. Esse medo, sim. O medo exagerado, que me atrapalha completamente a existência, esse não. Esse eu tenho que expulsar. Eu quero concluir aqui com um texto, eu achei tão interessante, esses tempos eu estava lendo. É um texto que foi escrito por, não sei por quem, mas daquela página do Momento Espírita, né, que eu achei que tivesse nome. Meu Deus, está gravando isso. Enfim, redação do Momento Espírita, com base no capítulo Tendo Medo, do livro chamado Relicário de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Gente, olha isso, como a gente talvez consegue até se identificar. É um texto forte, achei maravilhoso. Vamos lá. Esse texto diz o seguinte: tive medo, saí e escondi o teu talento na terra. Aqui os caras falando, lembra das parábolas dos talentos? Tá ali? Dei um talento para você, 2 para o outro, 5 para o outro. Um multiplicou, o outro fez isso aqui, o outro escondeu o outro cara chegou, o servo, né? O servo devolveu lá. Fiquei com medo, não sabia o que fazer, tá aqui o que você me deu. Você não fez nada. Eu te dei o talento, você fez um buraco na terra. Você não evoluiu, você não progrediu, você não caminhou, não, fiquei com medo, escondi isso aqui. É a isso que ele se refere, começar de novo. Tive medo. Saí e escondi o teu talento na terra. Essa foi a resposta do último dos servos daquele homem que, saindo em viagem, confiou a eles os seus bens na conhecida parábola dos talentos. Jesus apresenta diferentes perfis de pessoas no que diz respeito à forma de lidar com os talentos recebidos. Focando na atitude do último servo, percebemos que sua justificativa se baseou no medo. Imaginou um senhor muito severo, enterrou o talento para devolvê-lo. Teve medo de lutar para valorizá-lo. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Acabam se recolhendo na ociosidade, na inação, alegando medo de agir, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo sem passar pelas experiências edificantes que o planeta lhes oferece. Hipersensíveis, desconfiadas, cheias de suscetibilidades, não constroem as forças da alma. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Muitas vezes, a pretexto de serem menos favorecidos pela natureza, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se você se percebe um pouco assim, se você se encaixa de alguma forma nessas características vez ou outra, esta é uma mensagem de despertamento. Se você recebeu a mais rude tarefa no mundo, não tenha medo à frente dos outros e faça dela o seu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria que seja a estrada
a que você foi conduzido pelas circunstâncias, enriqueça-a com a luz do seu esforço no próprio bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Não funcionou. Ah, tive medo. Essa desculpa não rola. Se tiver que fazer, faça com medo mesmo. Se tiver que enfrentar, enfrente com medo mesmo, mas enfrente. Não coloque as suas sementes em lugar escuro. Não se esconda. Não fuja do mundo. Muitas vezes, atrás do que você chama receio, timidez, reserva, há um pouco de orgulho minando as relações, minando tudo que você pensa e pode fazer. Não se veja como o centro das atenções a todo instante. Não ache que todos estão avaliando você, julgando a toda hora. E se estiverem, o problema será deles. São eles que gastarão tempo com coisas inúteis. Você, ao contrário, estará multiplicando os seus talentos, fazendo a sua parte com o que tem, com o que pode, sem se comparar a toda hora. Que possamos ser aquele servo que recebeu 5 e devolveu 10 ao Senhor. Analisemos, não se trata de obra fantástica, de feito sobre-humano. Ele apenas duplicou o que recebeu, transformou em algo um pouco maior. Da próxima vez que uma voz interna lhe disser, tenho medo, lembre-se da parábola do servo frustrado. Lembre-se de que não precisa temer. Se mesmo assim o medo persistir teimosamente em você, sirva com medo mesmo. Aprenda a conviver com ele dia a dia. Descobrirá que, aos poucos, você o vencerá, porque você é maior e muito mais precioso do que esse medo. Então, pessoal, se o medo tomar conta de você, vamos pedir ajuda para o nosso irmão maior. Expulsa o medo da tua vida. Coloca o receio de lado, porque nós viemos para cá para triunfar. Foi para isso que nós viemos. Só que esse triunfo não é no palco, com luz, aplauso, neon. Não. É individual. É o triunfo de você sobre você mesmo. Esse é o triunfo. E foi para isso que a gente veio aqui. Então, o que nós precisamos ter em mente? Eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu destino. Eu já tenho conhecimento suficiente para saber que preciso caminhar com as minhas pernas, que não estou abandonada. Por quê? Jamais está sozinho aquele que contribui para o reino do bem. Essa seja.